noite. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Obrigado por sua presença aqui e obrigado você que está nos acompanhando em algum lugar, aqui em Rondônia ou no Acre, ou em qualquer lugar em que essa mensagem chegue, que a palavra de Deus chegue de maneira poderosa ao seu coração. Privilégio essa noite ter a igreja de Porto Velho aqui, a central, reunida. Um privilégio também ter os meus amigos de ministério, pastores. Passamos a manhã inteira até 13h juntos no concílio, estudando a Bíblia, tendo alguns momentos de oração. E é sempre um desafio falar para homens que estão sempre falando, e uma alegria tê-los aqui. Espero que tudo que vivemos essa manhã e vamos novamente ter o concílio amanhã seja uma bênção para a nossa vida e ministério. E que essa noite, ao abrirmos a palavra de Deus, o Espírito Santo fale de maneira clara ao nosso coração. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia para irmos direto ao tema dessa noite, em Gênesis capítulo 9. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 9. Nós vamos ler alguns textos aí de Gênesis. E vamos começar com Gênesis capítulo 9. Antes de lermos o texto bíblico, eu quero convidá-lo mais uma vez a fechar os olhos para falarmos com Deus. Oremos. Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com a Igreja Central, mas também através da internet, falando para outras igrejas do campo, no norte de Rondônia ou no Acre. E eu te peço que onde as pessoas estiverem nesse momento, que estejam dispostas a ouvir a Tua palavra. Mais uma vez o nosso pedido é que o homem Josanã cale e que Tua palavra fale, mesmo que usando a minha voz, falha, imperfeita, mas que a Tua palavra de maneira poderosa nos traga um alerta essa noite e nos ajude a repensar alguns aspectos da nossa vida. Mais uma vez te agradeço pela vida dos meus amigos de ministério, que estão aqui com tantas atividades que têm nas suas igrejas, mas estão aqui acompanhando, e que a Tua palavra, Santo Deus, alcance cada um de nós. Que ao final dessa mensagem, quem está aqui ou quem está nos acompanhando pela internet tenha a segurança e a certeza de que a voz foi de um homem, mas a palavra foi de Deus. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 9, verso 20 e 21 diz: Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Essa é uma parte triste da história de Noé. E algumas vezes, quando a gente lê um texto bíblico, de vez em quando alguém diz assim: o que será que vai sair de sermão desse texto? A grande questão é que a Bíblia ela é tão profunda, mas tão profunda, que não importa para onde você olhe, sempre vai ter uma lição para lhe ensinar, sempre. Martinho Lutero, ele costumava dizer que a Bíblia é tão profunda que na Bíblia qualquer florzinha é uma campina. Na Bíblia, qualquer florzinha é uma campina. Em outras palavras, mesmo que pareça um texto muito simples ou que não tem muita coisa para sair dali, mas se você estudar, se você pesquisar, se você pedir a presença do Espírito Santo, qualquer florzinha na Bíblia é muito ampla e tem muito a ensinar. Ele dizia assim: sempre que você for ler a Bíblia, olhe para cada versículo como se fosse um galho de uma árvore frutífera e balance bem até que caia pelo menos um fruto para lhe alimentar. Quando você for ler a Bíblia, olhe para cada versículo da Bíblia como se fosse uma árvore frutífera e balance bem esse versículo até que caia pelo menos um fruto para lhe alimentar. Ele estava dizendo: quando você ler a Bíblia, leia querendo que Deus fale ao seu coração. E sempre, se você pedir a orientação divina, alguma coisa Ele vai falar ao seu coração através do texto bíblico. Uma das coisas mais profundas que esse texto que acabamos de ler nos ensina é que os heróis de Deus têm quedas e Deus não escondeu a queda dos seus heróis. Deus não escondeu a queda dos seus heróis. Um dos heróis mais conhecidos e amados da Bíblia é Noé. Mas a Bíblia não fez questão de esconder as quedas dos seus heróis. Sabe por quê? Porque nós caímos e Deus queria que nós olhássemos para a vida cristã
não como uma vida cristã em que você está isento de quedas. O Deus da Bíblia é o Deus que ama mesmo aquelas pessoas que caem, e o Deus da Bíblia é aquele Deus que levanta aqueles que caem. Louvado seja Deus por isso. Sabe por que eu amo a Bíblia? Um dos motivos por que eu amo a Bíblia é porque a Bíblia não esconde a queda dos seus heróis. Isso faz sentido para mim. Um dia eu estava no encontro de casais, e eu iria dar palestras no encontro de casais, e quando eu terminei a primeira palestra, um casal veio à frente dar um testemunho. E eles pegaram o microfone e o esposo disse assim: irmãos, estamos casados há 30 anos e nunca brigamos. Eu levantei e saí, fui beber uma água. Eu disse: não me representa. Um casal que diz que está casado há 30 anos e nunca teve uma discussão, eu preciso ouvir esse casal, por quê? Não vai me ajudar em nada. O que vai me ajudar é um casal que diz assim: estamos casados há 30 anos, já tivemos briga, discussão, já pensamos em divórcio, mas graças a Deus estamos aqui firmes. Esse vai me ajudar. Isso é a Bíblia. A Bíblia é um livro em que Deus não faz questão de esconder que Moisés caiu. Deus não faz questão de esconder que um dia Eliseu estava tão desanimado que pediu a morte. Elias. A Bíblia faz questão de não esconder que Davi teve quedas feias, que Noé caiu, mas Deus é o Deus de Moisés, Elias, Moisés e o meu Deus. Louvado seja Deus por isso. Haviam muitas culturas do tempo bíblico que faziam questão de só escrever as vitórias. Por exemplo, você não vai encontrar registros egípcios dos faraós sendo derrotados por outras nações. Outras nações até escreveram isso, mas os egípcios não. Os egípcios só registravam as vitórias da sua nação. E quando um faraó chegava num lugar que tinha um registro de derrotas do Egito, eles mandavam raspar os escritos para que não ficasse registrado as quedas do faraó ou as derrotas do Egito. E Deus disse: eu não quero que minha Bíblia seja escrita assim. Eu quero que minha Bíblia seja escrita para pessoas como Josanã, que vão ter quedas, falhas, pecado, mas que ele olhe para a Bíblia, que ele leia para a Bíblia e veja que eu sou o Deus que ama e levanta aqueles que caem. Eu não sei em que momento espiritual você está, mas eu queria que você olhasse para a história de Noé e dissesse: Senhor, eu estou com quedas e falhas, mas se o Senhor foi capaz de levantar homens que caíram como Noé, por favor, me levanta também. Quando uma pessoa cai, imediatamente o Espírito Santo, o Consolador, se aproxima para dizer: olha para a cruz do Calvário, a solução para você. Filhinhos, eu queria que você não caísse, mas se você cair, há um advogado, Jesus Cristo justo. Mas imediatamente também o inimigo se aproxima e diz: não funciona para você, não adianta. É melhor você desistir, é melhor você sair, é melhor você abandonar tudo. E é o homem e a mulher que tem que decidir que voz vai ouvir. Se a voz do Consolador dizendo: olha para a cruz, ou se a voz do inimigo dizendo: desiste, porque o cristianismo não funciona para você. Então talvez a lição mais evidente desse texto que nós lemos é: Deus não escondeu a queda dos seus heróis, porque os heróis de Deus caem. E o Deus desses heróis que caem é o Deus que os levanta e os faz ser vitoriosos. Mas eu queria apresentar esse texto por um outro viés, um outro tipo de pensamento que às vezes nós não notamos. Esse texto, ele é sobre trabalho. E uma das coisas talvez mais evidentes na Bíblia, e nós não percebemos, é a relação entre a fé e o trabalho. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse, Deus chamando pessoas que trabalhavam, usando pessoas em seus trabalhos e abençoando trabalhos. Na nossa mente, nós dividimos as coisas. Na nossa mente nós pensamos o seguinte: vida religiosa é o que eu faço na igreja, lá fora não, lá fora é o trabalho, aí eu tenho que correr atrás da minha vida. A Bíblia não faz essa separação, porque biblicamente você deveria ser tanto representante de Deus no seu trabalho, na sua faculdade, como você tenta ser na igreja. Mas nós tentamos colocar a vida religiosa em caixas, e nós dizemos assim: sábado de manhã eu abro a caixa de crente,
aí eu vou ser crente, me vestir como crente, agir como crente, cantar como crente, assistir coisas de crente. Quando terminar o sábado, eu fecho a caixa de crente e agora eu vou para a caixa da vida, de aproveitar, de assistir o que eu quero, de ir para a faculdade, de ir para o trabalho. Não coloque sua vida religiosa em caixas. Não divida a vida religiosa. O que você é no trabalho, na faculdade, na escola, deveria ser tão profundo com Deus como você tenta ser na igreja. Mas na nossa mentalidade, vida religiosa acontece na igreja. E o trabalho é uma guerra e lá eu vou viver outra vida. E não deveria ser assim. Nós deveríamos dizer: Santo Deus, eu quero representar o Senhor. O texto diz assim: Noé tinha um trabalho. Qual era o trabalho de Noé? Ele era lavrador. Mas a Bíblia não diz apenas que Noé tinha um trabalho. A Bíblia diz que Noé trabalhava. Porque Noé plantou uma vinha. Esse homem de Deus, que foi chamado para uma obra grandiosa, a Bíblia faz questão de dizer, ele tinha um trabalho e ele trabalhava. Então você deve dizer: Santo Deus, eu quero viver a vida religiosa, não apenas na igreja. Sabe o que é que nós fazemos? Nós fazemos o seguinte: eu venho para a igreja encontrar a Deus. Aqui no templo, Deus está e eu vou me encontrar com Ele. Lá fora, eu vou ter que viver minha vida. Esse pensamento é mais um pensamento pagão do que um pensamento cristão. Como é que os pagãos faziam? Os pagãos pensavam o seguinte: os deuses habitam no templo. Existiam culturas pagãs do tempo bíblico, que no templo tinha dormitórios, que as pessoas iam dormir no templo, porque se eles sonhassem no templo, os deuses estavam falando com eles através do sonho. Então, quando eles queriam ouvir os deuses deles, eles iam para o templo, dormiam no templo, na esperança de ter sonhos, porque se eles sonhassem na casa dos deuses, era porque os deuses estavam falando com eles. Aí, quando eles saíam do templo pagão, o Deus ficava no templo, porque o Deus morava no templo, e eles iam para o trabalho e para casa. Esse não é o pensamento bíblico. O pensamento bíblico é o seguinte: Deus está aqui agora conosco, porque nós estamos aqui. Mas daqui a pouco, quando as luzes apagarem e a porta dessa igreja for fechada, Deus não vai ficar aqui, Deus vai acompanhar você para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua universidade, porque você é o templo de Deus. Então, no paganismo funciona assim: eu vou ao templo encontrar com Deus. O cristianismo pensa assim: eu sou o templo de Deus. Então, quando esse edifício for fechado, vão sair por aquelas portas cerca de 100 templos para se espalhar por toda a cidade, pela universidade, pela faculdade e pelo trabalho, porque você é o templo. Então não venha para o templo encontrar com Deus, venha trazendo o templo que é você, para se encontrar com Deus na igreja do Senhor. Onde você estiver aqui, ou vocês que estão nos acompanhando, nunca esqueça: você é o templo de Deus. E quando você está na igreja, você está apenas trazendo o templo, casa do Espírito Santo, para a igreja, para adorar a Deus. E quando a igreja fecha, o templo vai para a faculdade, para o trabalho e para casa, continuar adorando a Deus. Então o texto diz: Noé, ele tinha um trabalho. Mas o texto também diz que Noé trabalhava. E são coisas diferentes. Tenha um trabalho, mas trabalhe. No tempo de Paulo, apareceu na cidade de Tessalônica um grupo de cristãos que dizia assim: Jesus vai voltar daqui a pouco. E nós temos que viver nessa expectativa. Jesus vai voltar em breve. Mas eles começaram a se atrapalhar na expectativa e disseram: eu tenho tanta certeza que Jesus vai voltar daqui a pouco, que eu não vou mais trabalhar. Para que trabalhar se Jesus está voltando daqui a pouco? E Jesus não voltava, e eles não queriam trabalhar, porque estavam se preparando para a volta de Jesus, mas agora precisavam comer. Então o que é que eles faziam? Iam na casa dos irmãos que trabalhavam e diziam assim: você tem que me sustentar, porque eu estou me preparando aí para a volta de Jesus e não estou trabalhando. E Paulo era muito prático, chegou lá na cidade, ou mandou uma carta para a cidade e disse assim: olha, vou resolver a questão, quem não trabalha não come. Pronto, resolveu. Não quer trabalhar não? Não, não quero. Quem não trabalha não come.
porque o trabalho, ele é divino. O trabalho não foi uma criação pós-pecado. Antes do pecado, Deus já criou o trabalho. Então o trabalho, ele é digno. O trabalho, ele é uma honra. E o trabalho deveria ser uma realidade na vida de todas as pessoas que servem a Deus. Enquanto Jesus não voltar, tenha um trabalho e trabalhe. É isso que a Bíblia está falando sobre Noé. Noé poderia dizer assim: olha, vou viver agora o resto da vida desfrutando das lembranças da arca. A Bíblia diz: Noé era lavrador e Noé trabalhava. E ensine isso para os seus filhos. Ensine para os seus filhos o valor do trabalho. Ensine para os seus filhos quão dignificante é o trabalho. Ensine para os seus filhos que trabalhar é uma honra, um privilégio e uma necessidade para todos os cristãos. Eu comecei a trabalhar com meu pai com 9 anos de idade. Com 9 anos eu já ajudava meu pai no trabalho. E os mais novos não fazem ideia de que trabalho era esse. Mas antigamente, as pessoas não tinham celular e ter telefone em casa era só para pessoas muito ricas. Então existiam nas cidades centrais telefônicas, que você ia lá, alguém ligava para você, você entrava numa cabine telefônica e falava com as pessoas. Eu trabalhava nesse lugar. E comecei a ajudar meu pai com 9 anos de idade. E um dia eu estava lá trabalhando, meu pai não estava lá sozinho fazendo as ligações. E chegou para fazer uma ligação um cantor famoso do Brasil, já falecido, chamado Dominguinhos, aquele que tocava sanfona. Estavam gravando um filme lá e ele estava participando, e ele foi ligar lá para alguém. Quando ele chegou, ele disse assim: menino, vai chamar seu pai que eu preciso ligar. Aí eu falei: meu pai não está não, quem trabalha aqui sou eu. Aí ele disse assim: você não sabe trabalhar não, você é uma criança. Eu disse: eu sei e eu faço a ligação direitinho. Aí ele falou assim: se você fizer a ligação e der certo, eu pago a ligação e ainda lhe dou R$50. Aí eu me animei. Naquele tempo, R$50 era o dinheiro do mundo inteiro. Eu fiz a ligação, ele atendeu, quando terminou, ele pagou a ligação, me deu R$50 e disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse assim: olha, manda um recado para o seu pai, diga para o seu pai que ele está criando um homem. Diga para o seu pai que ele está criando um homem. Aquilo nunca saiu da minha cabeça. Quando um pai ensina o filho a lavar um prato, ensina uma filha a lavar um prato, ensina o filho a forrar a cama, ensina o filho o valor do trabalho, ele está criando um homem e uma mulher digna. Isso é bíblico. Tinha trabalho e trabalhava, se envolvia com alguma atividade. Ensine isso para os seus filhos, o valor do trabalho. Outro dia meu filho disse: papai, eu quero comprar tal coisa. Filho, você pode comprar o que você quiser no mundo. E ele disse: papai, eu posso comprar o que eu quiser, o que você quiser, e você vai pagar. Eu disse: não, aí é outra coisa. Você pode comprar o que você quiser, mas se você comprar o que você quiser, você tem que fazer a sua parte. E nós moramos lá onde eu moro, todas as pessoas que moram ali ao redor são da igreja, são pessoas que trabalham comigo no escritório, e desde os 6, 7 anos que ele me ajuda lavando o carro, e lava muito bem. E ele disse: papai, eu tive uma ideia, eu vou dizer aqui para os vizinhos que eu lavo o carro. E fez um cartaz: lava o carro por R$15. E começou a lavar carro, e lava o carro. Outro dia ele disse: papai, está barato, vou colocar 20. Eu disse: coloque 20. E esses dias ele disse assim: papai, eu queria muito comprar um relógio. E eu disse: filho, eu te ajudo. Ele disse: papai, não precisa não, eu tenho dinheiro. Gente, de nada que meu filho já ganhou está tendo significado para ele, desse relógio que ele comprou, fruto do que ele conseguiu. Ele está numa alegria, não é só pelo relógio, ele está numa alegria porque ele está aprendendo o valor. Ele está entendendo que a carteira do pai não é uma máquina que jorra dinheiro, você abre e o dinheiro jorra. Ele está entendendo o valor do trabalho. Eu não sei o que meu filho vai fazer no futuro, eu não sei que faculdade ele vai decidir fazer, mas uma coisa eu sei: se der errado, lavar carro ele já sabe. Há uma citação do Espírito de Profecia que diz que todo pai e toda mãe deveria ensinar para os seus filhos algum trabalho útil, manual, de forma que, se der errado a profissão dele, ele saiba o que fazer.
ele tem uma opção. Então, se você tiver possibilidade de ensinar ao seu filho um instrumento musical, a falar outra língua, ensine, para que quando em algum momento der alguma coisa errada, ele tenha outra saída. Então, o trabalho é digno. Noé tinha um trabalho, mas Noé também trabalhava. Noé também trabalhava. Os meus pais não tinham condições de pagar a faculdade de teologia, e eu mandei uma carta para o colégio, pedindo uma bolsa de estudos, e o colégio me respondeu, dizendo assim: olha, a igreja está te oferecendo uma bolsa de estudos, mas para você poder ter direito à bolsa de estudos, você tem que trabalhar aqui tantas horas por dia. Quando eu cheguei lá no colégio, a pessoa que entregava os trabalhos disse assim: o que é que você sabe fazer? Eu disse: eu sei trabalhar com computador, eu sei trabalhar com central telefônica. Aí ele disse assim: mas não tem nenhum desse trabalho aqui, o que tem é uma enxada para você capinar o colégio. Me deram uma enxada grandona, e eu fui capinar o colégio. Passei uns 6 meses capinando o colégio. Depois de 6 meses, a pessoa me viu e disse assim: olha, o seu chefe falou que você está trabalhando bem, nós vamos mudar você de trabalho, agora você vai lavar os banheiros do colégio. Imagina quantos banheiros tinha naquele colégio. E eu estava lá, passei mais uns 4 meses lavando o banheiro, e aí ele disse assim: olha, você está fazendo bem o trabalho, nós vamos mudar você de trabalho de novo, agora você vai lavar as panelas da cozinha. No colégio lá tinha uma panela, que ela cozinhava por vez meio saco de feijão. Era uma panela gigante de pressão, que fica presa no chão, o fogo vem assim por baixo, e um dia eu estava quase dentro dessa panela, ela era muito grande, lavando ali a panela, e eu comecei a reclamar. Disse: Deus, eu não vim aqui capinar, eu não vim aqui lavar banheiro, nem lavar panela, eu vim ser pastor. O que é que eu estou fazendo dentro dessa panela? Sabe quando o Espírito Santo se aproxima? Eu senti o Espírito Santo se aproximando e dizendo: lave bem essa panela, porque o pastor que você vai ser um dia depende de como você lavar essa panela agora. Você nunca vai ser muito melhor no que você espera como pastor, se você não for muito bom lavando essa panela. E naquele dia, mais uma vez, Deus me lembrou que tudo que os meus filhos serão, depende de como eles lavam o prato agora, de como ele forra a cama agora, de como ele lava o carro agora. Então, ensine os seus filhos que um dia ele vai colher do que ele está fazendo agora. Trabalhe, tenha um trabalho e trabalhe. E esse trabalho, sabe o que é que a Bíblia diz? Ele vai produzir. Porque a Bíblia diz que Noé era lavrador, Noé plantou uma vinha, e essa vinha o quê? Produziu, porque ele só pode fazer vinho porque a vinha produziu. Você só pode ter vinho se tiver uva, você só pode ter uva se você plantar, você só pode colher, você só pode colher se você plantar. Então Deus, Ele vai te ajudar. Creia nisso. Senhor, por favor, me ajuda, abre as portas, faz com que o que eu estou fazendo dê frutos, faz com que o meu trabalho produza. Eu não sei se você está vivendo um momento difícil no teu trabalho, mas vá a Deus e apresente isso a Ele. Santo Deus, está difícil. O nosso país é um dos países mais difíceis do mundo para empreender, para ter um comércio, mas creia em Deus, trabalhe, faça o seu melhor e creia que Deus vai te fazer o quê? Produzir, creia nisso. Mas aí vem a tragédia da história. Noé era lavrador, Noé plantou a vinha de Noé produziu, mas ele pegou o produto do seu trabalho, fez vinho, se embriagou e ficou nu na sua tenda. Aqui está a tragédia. Sabe qual é a tragédia? É que muitos de nós estamos pegando a bênção do trabalho e nos embriagando com ela. Tem muita gente se embriagando com a bênção do trabalho. Deixa eu dizer para você, uma família que sai de casa para o trabalho sem fazer o culto familiar, porque não tem tempo, porque tem que ir desesperado para o trabalho, para a faculdade, ela está embriagada com o trabalho, está embriagado com o fruto do trabalho. Uma família que na hora do pôr do sol, no início do sábado, está no trabalho, nas atividades, porque não tem tempo, porque tem que terminar, porque tem que trabalhar, e não está dizendo: Santo Deus, estou parando as atividades e vim aqui te adorar. Uma família que não tem tempo para guardar o sábado, ou entra pelas horas do sábado por causa do trabalho, ela está embriagada com o fruto do trabalho.
uma pessoa que pega os recursos que Deus deu e começa a comprar e gastar apenas para ostentar e para ter coisas melhores do que o vizinho, ela está se embriagando com o fruto do trabalho. Outro dia eu conheci um empresário que ele me dizia: pastor, esse empresário, para você ter ideia, ele é um dos patrocinadores, a empresa dele é uma das patrocinadoras do vôlei masculino do Brasil. É um homem que tem muito recurso, mas é um cristão genuíno, comprometido com a causa de Deus. E ele me dizia: pastor, o meu carro não é compatível com a minha renda. Eu tenho um carro simples, e as pessoas às vezes até zombam de mim. Como é que você tem tanto recurso e tem um carro desse? A minha casa, pastor, não é compatível com a minha renda. E as pessoas dizem: como é que você tem uma casa dessa? Você podia ter uma mansão. E ele disse: pastor, eu não quero que os meus filhos se embriaguem com a riqueza. Eu não quero que os meus filhos queiram mais ir para a Disney do que ir para o céu. Então eu não quero que a riqueza seja usada, o recurso que Deus colocou nas minhas mãos seja usado para ostentação. Se Deus me deu recurso, não é para ficar me mudando de classe social, é para mudar minha capacidade de ajudar as pessoas e de servir a causa de Deus. Outro dia uma irmã me ligou e ela disse: pastor, ora por mim. Eu já sei o que eu vou fazer, mas eu queria que você orasse por mim. Eu tenho um trabalho que me paga de uma maneira cômoda, eu vivo bem, mas eu recebi uma proposta de promoção no trabalho, para ganhar quase o dobro do que eu ganho. O que eu ganho já é bom, mas agora eu iria ganhar o dobro, mas com uma condição: eu teria que acrescentar algumas horas de trabalho, e essas horas a mais, pastor, iriam comprometer o meu horário de devoção, os meus dias de dar estudo bíblico e o meu culto familiar, e eu não aceitei. E as pessoas do trabalho, da família e até da igreja estão dizendo: eu sou louca. E eu sei que eu não sou louca. O que eu não quero é que o trabalho ocupe um lugar maior do que a minha devoção e a minha missão. E eu orei com ela, porque ela entendeu o que Noé não entendeu. Ela não permitiu que o fruto do trabalho a embriagasse. Então não permita, em nome de Jesus, que o fruto do trabalho embriague você. Quando uma pessoa termina um mês, ela recebe o recurso e ela decide que não vai reconhecer Deus nesse recurso, não vai devolver dízimos e ofertas, porque eu tenho que ter mais, eu tenho que comprar mais, eu tenho que pagar mais, eu tenho que gastar mais. Ela está embriagada com o fruto do trabalho. O fruto do trabalho não deveria ser para embriagar você. O fruto do teu trabalho deveria ser para glorificar a Deus na tua vida. Então, ter um trabalho é de Deus, trabalhar é de Deus, o teu trabalho produzir é de Deus. Agora, o que você vai fazer com o fruto do teu trabalho também deveria ser para glorificar a Deus. E é aí que a gente se enrola. Trabalho é de Deus, trabalhar é de Deus, produzir é de Deus, mas eu vou pegar o fruto do meu trabalho e vou fazer com que eu não tenha tempo para culto pessoal, culto familiar, para fazer o pôr do sol, nem para ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas. Essa é a tragédia, porque estamos nos embriagando com o fruto do trabalho, e esse nunca foi o plano de Deus. Então eu queria que você pensasse hoje que há uma extrema relação entre trabalho e fé, e que às vezes nós dividimos. Trabalho, fé é uma coisa, trabalho é outra, e muitas vezes é exatamente a correria do teu trabalho que está atrapalhando a tua fé. Às vezes é o lugar que você está colocando o teu trabalho que está tirando o teu tempo com Deus, com tua família, com a missão e com a fidelidade. Pastor, mas eu preciso. Essa correria, pastor, é da vida, você não entende, você é pastor. Eu não tenho tempo, eu tenho que correr mesmo, eu não posso ser fiel. Vá para João capítulo 6. João capítulo 6. Aqui está outra relação entre fé e trabalho. João capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos
e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar a comer a esta multidão? Mas Jesus dizia isso, olha que lindo, para os experimentar, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Então Jesus falou: olha, vou te apresentar uma dificuldade financeira. A dificuldade é o seguinte: tem uma multidão e nós temos que alimentar a multidão. Onde nós vamos conseguir pães para alimentar a multidão? A cabeça do ser humano é igualzinha à cabeça de Filipe. A cabeça é o seguinte: eu tenho que ter trabalho para ter dinheiro, para ter pão, para ter vida. Então, trabalho me dá dinheiro, dinheiro me dá pão, e pão me dá vida. Nessa relação, não cabe fidelidade, não dá. Eu tenho que ter trabalho para ter dinheiro, para ter pão, para ter vida. Então, mesmo que para ter tudo isso eu tiver que trabalhar no sábado, eu vou trabalhar. Mesmo que eu tiver que fazer a prova no sábado, eu vou na faculdade no sábado. Mesmo que não dê tempo de fazer o pôr do sol, eu não vou fazer o pôr do sol. Mesmo que não dê tempo de ter momentos para compartilhar a fé dando estudo bíblico, eu não vou fazer, porque eu tenho que ter trabalho para ter dinheiro, para ter pão, para ter vida. Foi assim que Filipe respondeu. Verso 7. Respondeu Filipe: não seria suficiente 200 denários de pão para receber cada um pedaço. Então, Filipe disse assim: Jesus, é assim que funciona, vou te explicar. Uma pessoa ganhava no tempo de Jesus 1 denário a cada dia de trabalho. Então, Filipe fez um cálculo rápido, disse assim: Jesus, teria que ter mais de 6 meses de trabalho, 200 denários dá mais de 6 meses de trabalho. Então, Jesus teria que ter mais de 6 meses de trabalho para resolver essa questão que o Senhor coloca. E não seria suficiente para dar um pedaço de pão para cada pessoa, porque Jesus é o seguinte: trabalhar por 6 meses me daria 200 denários. Se eu tivesse 200 denários, eu teria pão. Se eu tivesse pão, meu problema estava resolvido, o problema da multidão estava resolvido. Então, Jesus, a questão é simples: eu tenho que trabalhar 6 meses para ter 200 denários, para comprar pães, para resolver o problema que eu tenho. Porque é assim que nós pensamos. Como é que o meu problema vai se resolver? Trabalhando, mesmo que eu não tenha tempo para a devoção pessoal, para o culto familiar, para guardar o sábado e para ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas. Aí eu resolvo os meus problemas, não cabe fidelidade aí. Então, verso 8, um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse assim a Jesus: Jesus, tem aqui um rapaz, que ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. No tempo de Jesus, as pessoas faziam pães principalmente de 2 materiais: trigo, os ricos, e cevada, os pobres. Por isso que João faz questão de dizer: olha, é pão de cevada. Então é pão de quê? É pão de pobre. Só tem pão de pobre e alguns peixinhos. Mas ele disse: o que é isso para tanta gente? Então Jesus disse assim: faça o povo se assentar e vejam o que é que eu vou fazer. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Na mentalidade de vocês, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para ter pão, para ter vida. Aí não cabe fidelidade. Mas se você andar comigo, eu vou fazer em 2 minutos o que você só conseguiria fazer em 6 meses trabalhando. Porque na conta de vocês são 6 meses trabalhando para resolver esse problema. Mas com Deus, comigo na equação, eu vou fazer você chegar mais longe em 1 minuto do que você chegaria sozinho em 6 meses. Então, na lógica humana é o seguinte: eu preciso trabalhar os 7 dias. Pastor, o senhor não entende, o senhor é pastor, a igreja lhe paga, para o senhor é fácil. Mas eu preciso ir para a faculdade no sábado, eu preciso trabalhar no sábado, porque senão a conta não fecha. Deus está dizendo assim: é verdade, mas se você me colocar na equação, eu vou fazer você chegar mais longe em 6 dias de trabalho do que você sozinho trabalhando os 7 dias. Me coloca na equação. Ah, pastor, o senhor não entende. A igreja lhe paga, e para o senhor é fácil, mas eu tenho que lutar todo dia, não dá para ser fiel. Então, pastor, para eu chegar nos meus objetivos financeiros, eu preciso de 100% do recurso, não dá para resolver, não dá para ser fiel nos dízimos e ofertas. Ok, porque o pensamento humano é esse mesmo: eu preciso de 100% para chegar onde eu quero financeiramente. Deus está dizendo: me coloca na equação, porque se eu estiver na equação, eu vou fazer você chegar mais longe com 80% do que você chegaria com 100% sozinho. Na sua cabeça você precisa de 6 meses
Mas com Deus, pode mandar a multidão sentar que eu vou resolver. Mesmo que você só tenha um pãozinho de cevada e alguns peixinhos, porque eu sou Deus. Então o que Deus está dizendo é: olha para o teu trabalho e coloca Deus aí. Martinho Lutero dizia assim: eu costumo orar 2 horas por dia, a não ser nos dias que eu tenho muito trabalho, aí eu oro 4. Interessante isso, né? Às vezes nós fazemos o contrário. Não, hoje eu estou bem livre e vou passar muito tempo com Deus, mas Senhor, hoje eu estou muito corrido, hoje eu tenho muita coisa para fazer, hoje não vai dar tempo nem fazer o culto. Aí está a tragédia. Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que eu quero passar mais tempo na Tua presença, para que o Senhor me guie, para que eu possa chegar mais longe com o Senhor, do que eu chegaria sozinho. E eu não quero me embriagar com o fruto do trabalho. Me permita terminar com uma história. Há alguns anos atrás, eu estava fazendo uma caravana de pregações em um estado aqui do Brasil. Todo dia eu pregava numa igreja diferente. Quando eu terminei de pregar na primeira igreja, eu fui à porta, me despedi dos irmãos, e uma jovem se aproximou de mim, estava emocionada, não pelo sermão. E ela me contou a história dela, disse: pastor, eu faço faculdade de psicologia na Faculdade Adventista da Bahia. E, pastor, eu sou a primeira pessoa da família a conseguir fazer faculdade, minha família é muito pobre, não tem como me ajudar. Eu até colportei, já estudei lá 1 ano, mas tenho uma dívida de R$6.000, colportei, consegui R$4.000, mas, pastor, eu ainda preciso pagar R$2.000, e eu preciso pagar em 3 dias para poder voltar e fazer a matrícula. Pastor, se eu não pago em 3 dias, eu não vou poder voltar a estudar. E, pastor, eu preciso voltar para estudar. Eu não posso voltar para onde eu saí, eu preciso voltar para estudar, porque eu sei que isso vai mudar a minha história, a história da minha família. E eu disse a ela: olha, eu não tenho os R$2.000, mas eu vou te ajudar. De algum lugar eu vou conseguir o dinheiro. Anotei o número dela, orei com ela, e eu disse: em 2 dias, no máximo, eu te chamo. Naquela noite eu orei e disse: Senhor, eu não tenho o dinheiro completo, mas eu vi muita sinceridade naquela garota, me ajuda a encontrar esse dinheiro. No outro dia, estava pregando em uma outra igreja. Quando eu terminei, fui à porta, e um irmão se aproximou de mim, com um envelope na mão, e o envelope estava cheinho assim. Ele disse: pastor, Deus me disse para te entregar esse envelope. Eu disse: irmão, o que é que tem nesse envelope? Ele falou: dinheiro. Eu disse: irmão, um pastor adventista não pode estar recebendo envelope de dinheiro na porta da igreja, está errado isso. Ele disse: pastor, eu sei, mas Deus me deixou claro para te entregar esse envelope. Eu perguntei: irmão, quanto tem nesse envelope? Ele falou: R$2.000. E eu disse: irmão, deixa eu te contar uma história que aconteceu ontem. Contei para ele, ele disse: pastor, agora eu entendi, Deus me mandou falar com o senhor, mas o dinheiro não era para o senhor. Eu liguei para ela, eles se encontraram, e ele entregou o dinheiro, e aí eu conheci esse irmão, e ficamos muito amigos, era um senhor já idoso, e ele sempre me ligava para orar, sempre me ligava para conversar, para falar da Bíblia, para falar de coisas de Deus. Um homem muito próspero, tinha várias lojas de imóveis, fazendas de gado, de criação de peixes. E um dia ele me ligou e disse: pastor, eu tenho uma notícia triste para lhe dar. Eu estou com enfermidade, o médico disse que é séria, eu não tenho muito tempo de vida, e essa enfermidade rapidamente tirou a força, a saúde dele. E era muito comum no sábado pela manhã ele me ligar. Onde eu estivesse aí na América do Sul, ele me ligava entre 6 e 9 horas da manhã para dizer: pastor, hoje eu não tenho força para ir para a igreja, eu estou bem fraquinho, mas eu acabei de assistir um sermão seu no YouTube, e a gente conversava do sermão e orava, quase todo sábado. Já esperava a ligação dele: pastor, olha, acabei de assistir, não posso ir para a igreja hoje, mas eu queria conversar do sermão e queria orar. E alguns meses atrás, a esposa dele me ligou, sábado, umas 8h30 da manhã, eu pensava que era para falar de algum sermão. Ela disse: senhor pastor, hoje não é por um sermão, seu amigo está na UTI, e o médico disse que ele tem poucas horas de vida. E naquele mesmo sábado, por volta de 11h30 da manhã, meu amigo dormiu no Senhor. Eu estava em outro lugar pregando, distante, e não pude estar com a família, mas durante a semana eu liguei para ela, para orar, para confortar, para chorarmos juntos, porque eu tinha uma grande amizade com ele. E ela me disse assim: pastor, o senhor quer saber como foram os últimos dias do seu amigo? Eu disse: claro. E ela disse assim: pastor, ele estava em paz com Deus, ele tinha certeza da salvação em Cristo Jesus, tanta certeza que ele começou a orientar
como fazer depois da morte dele. Como fazer com a empresa, como fazer com as fazendas, como fazer com os negócios. E ele disse assim para os filhos: olha, eu não sei o que vocês vão fazer com o que eu estou deixando, mas eu vou pedir que as igrejas que eu estou terminando, ele estava construindo igrejas no Paraguai, eu peço que vocês terminem as igrejas que eu estou construindo lá. E ela disse que, um momento ela falou assim: querido, o que é que você quer que eu escreva na lápide ali no cemitério? Você quer que eu escreva o seu nome e que você era fazendeiro? Você quer que eu escreva o seu nome e que você era empresário? O que é que você quer que eu escreva lá? Ele falou: não, na lápide, no cemitério, eu quero que escreva o meu nome e escreva assim: diácono da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela perguntou: mas diácono? Ninguém sabe o que é diácono. Ele falou: por isso, porque vão lhe perguntar que negócio é esse de diácono. Aí é a sua chance de dizer quem eu sou e o Deus que eu sirvo. Ele falou para a esposa: eu não quero ser conhecido pelas fazendas, eu não quero ser conhecido pelas lojas, eu quero ser conhecido pelo Deus que eu sirvo. E tem mais, ele falou, ele tinha um terno, que ele só usava esse terno para ir para a igreja ser diácono. Esse terno ele não usava para ir para o casamento, esse terno ele não usava para ir para a empresa, era um terno dedicado a ser diácono. Ele falou: eu quero ir para o cemitério vestido com o meu terno de diácono, porque quando Jesus voltar, ele vai me ressuscitar, e eu vou dizer: Jesus, se tiver diácono no céu, já estou vestido, já estou pronto. E meu amigo foi para o cemitério com seu terno de diácono, porque ele entendeu que o trabalho é de Deus, que trabalhar é de Deus, que produzir vem de Deus, mas que o fruto do trabalho não é para embriagar, o fruto do trabalho é para glorificar a Deus. O fruto do trabalho é para que o que Deus colocou nas minhas mãos seja para a glória dEle, e que as pessoas me conheçam no trabalho ou na faculdade como um cristão, que eu não seja um cristão de igreja, mas que lá fora, onde realmente a vida cristã deve acontecer, que as pessoas me vejam sendo honesto, trabalhador e fiel, e que elas me conheçam como um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque Deus é glorificado através da minha vida, quando eu guardo o sábado, quando eu faço culto pessoal, quando eu faço culto familiar, quando eu sou fiel a Deus nos dízimos e ofertas, e que as pessoas percebam que o que Deus colocou nas minhas mãos não é para minha glória, não é para minha exaltação. A Bíblia diz que, se você continuar lendo, que a atitude de Noé de se embriagar foi uma tragédia para os filhos. E às vezes, nós estamos tão embriagados com o fruto do trabalho que está sendo uma tragédia para a nossa casa. Quando um filho vê que o pai tem tempo para tudo, a mãe tem tempo para tudo lá fora, mas quando o pastor diz assim: olha, irmão, a comissão se reuniu e você vai ser tal função. Não, pastor, esse ano eu não quero nada, eu estou muito corrido. O filho está pensando assim: para Deus nada, para fora tudo. E o seu filho vai crescer se embriagando com o fruto do trabalho como você está embriagado. Quando um filho vê que o pai trabalha 12 horas por dia, 14 horas por dia, mas não tem meia hora para o culto familiar, ele vai crescer numa família embriagada com o trabalho. Isso vai ser uma tragédia para essa casa. Que Deus te abençoe, para que você possa dizer, para a honra e glória de Deus, tudo que Deus está colocando nas minhas mãos vai ser para a glória dEle, não para a minha glória. Eu quero convidá-lo essa noite a dizer: Santo Deus, me ajuda a poder fazer essa entrega que acabamos de ouvir na música, que tudo que tenho, que tudo que sou, seja para glorificar o Senhor. Não me permite viver a vida cristã em caixas, que onde eu estiver, que tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos seja para a tua honra e tua glória, e que as bênçãos que o Senhor me der não me embriaguem, mas que sejam usadas para a tua glória. Que a minha família te conheça, que a minha família ande com o Senhor, e que eu não transforme bênção em maldição, que eu não transforme o fruto do trabalho em algo que vai me embriagar e me afastar do Senhor. Então me ajuda a colocar em ordem o culto familiar, me ajuda a colocar em ordem o meu momento de devoção pessoal, me ajuda a colocar em ordem na minha casa a guarda do sábado, me ajuda a colocar em ordem a fidelidade nos dízimos e ofertas, para que eu possa dizer: tudo o que eu tenho está sendo usado para a glória de Deus e não para a minha glória. E o que Deus está me dando não é para mudar meu status, é para mudar minha relação de intimidade com Ele, para que eu seja mais íntimo e reconheça Deus em tudo que eu tenho. Se esse é o seu desejo, eu quero convidá-lo a colocar-se em pé aqui onde você está
se for possível, aí onde você está, porque eu quero orar com você. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado por esses versículos que nos ensinaram que quando nós colocamos o simples em Tuas mãos, o Senhor vai nos fazer chegar mais longe do que se tivéssemos tudo com o nosso esforço. Ajuda-nos a entender, Santo Deus, que com a Tua ajuda é possível usar o que o Senhor tem nos dado para a Tua glória e não para a nossa glória. Usar o que o Senhor tem nos dado para reconhecer o Senhor e não para nos embriagar e nos afastarmos do Senhor e sermos uma maldição para a nossa casa. Ajuda-nos a colocar em ordem o que temos que colocar, para que tudo o que fazemos seja dirigido, guiado por Ti, e que um dia possamos ouvir o Senhor dizendo: bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco que eu coloquei em Tuas mãos, agora seja bem-vindo para o muito que Deus tem na eternidade. Nos leve em paz para casa, abençoa cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, que a Tua presença esteja com eles, e amanhã nos traz novamente para ouvirmos a Tua palavra, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Deus te abençoe.